Gente, isso aqui é breaking news, mas das piores. Acabou de sair na imprensa e eu parei tudo o que eu estava fazendo aqui na viagem para analisar mais esse absurdo do Alexandre de Moraes com vocês. Aquele registro fraudulento que o Moraes usou temporariamente para prender o Felipe por 6 meses, mesmo sem que o Felipe tivesse saído do país, como foi provado de várias formas. A audiência desse caso nos Estados Unidos é daqui a 2 dias, é dia 9 de abril, onde eu vou te contar o motivo absurdo, escondido, revoltante, que está por trás dessa decisão de hoje do Moraes. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo recheado de informações da política, tudo o que acontece em Brasília você fica sabendo por aqui. Eu já peço para você se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Também é muito importante que você deixe o like nesse vídeo para que o YouTube entregue para o máximo de pessoas e, se possível, também compartilhe ele nas suas redes sociais. Fazendo isso, você nos ajuda muito. Então, sem mais enrolações e mais delongas, vamos aí para as novidades da política. Tudo o que aconteceu de mais importante você vai ver a partir de agora. Ministros do STF vão aos Estados Unidos enquanto são alvos de Eduardo Bolsonaro. É isso mesmo. Ministros do Supremo Tribunal Federal, como Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes, devem participar de um evento em Nova York em maio. O Fórum de Investimentos, agendado para o dia 13, é organizado pelo LIDE, um grupo de debates liderado pelo ex-governador João Dória. Segundo o site Metrópolis, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também confirmou presença no evento. Ele, assim como outros ministros do STF, são alvos de uma campanha liderada pelo Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos. O parlamentar busca convencer autoridades do governo Trump a aplicarem sanções contra Gonet e ministros do STF por causa de decisões consideradas contra a liberdade de expressão. Para Bolsonaro, Moraes está isolado contra a anistia. Apenas ele não quer. Em entrevista ao Oeste Sem Filtro, na segunda-feira, o presidente Bolsonaro comentou que a proposta da anistia aos presos do 8 de janeiro enfrenta resistência apenas de Alexandre de Moraes. Quem não quer é um ministro do Supremo Tribunal, apenas ele. Segundo Bolsonaro, a proposta de anistia humanitária ganhou apoio transversal. Essa pauta da anistia vai ganhando corpo entre os políticos, governadores, parlamentares e a população vai se conscientizando do que está acontecendo, disse. O ex-presidente enfatizou o peso simbólico e político da manifestação pró-anistia na Avenida Paulista no último domingo e destacou a presença de 8 governadores, número que representa mais da metade do PIB da população brasileira. Além disso, Bolsonaro revelou a estratégia envolvendo a articulação da direita com os parlamentares e a coleta de assinaturas para que a proposta da anistia avance no Congresso. Como revelado pelo placar da anistia de Oeste, o número de apoios chegou a 191 e cresce a cada dia. Vamos chegar a 257 assinaturas no requerimento, pra gente apresentar para ele, disse Bolsonaro referindo-se a Hugo Mota. Conversei com quase todos os líderes do centro, centro-direita e direita, e são favoráveis à anistia. No entanto, ele revelou que há resistência dentro do parlamento, sobretudo pela atuação de Mota. Ele leva a pressão do ministro lá do Supremo, o que não devia acontecer. Isso é uma interferência, disse em referência a Moraes. Eu não tenho dúvida que com a pressão que a Avenida Paulista mostrou ontem, com a coesão da direita, e é disso que eu quero falar no meu primeiro comentário, o simbolismo dessa união forte, com 8 governadores, inúmeros senadores, dezenas de parlamentares, de deputados, vereadores, lideranças da sociedade civil, era muita gente unida. Carlos Bolsonaro colocando a mão no ombro da Michele Bolsonaro e dando um beijo nela, né? Todo mundo sabe das desavenças entre os dois, que a própria Michele já revelou recentemente numa entrevista com Alexandre Garcia. Isso tudo tem um símbolo muito forte de união. O Hugo Mota sentiu essa pressão. Ele é um político jovem. Ele precisa decidir se ele vai ficar do lado do povo ou do lado de uma minúscula minoria do sistema que vem tentando, de alguma forma, perseguir a direita para destruir a nossa democracia, e esse é o verdadeiro golpe. Qual é o problema? O problema é que ele não tem liberdade de escolha aqui. Então a gente tem até uma certa comiseração pela situação dele, digamos assim. Todo mundo viu que ele está sendo chantageado em praça pública, ao meio-dia. Ele está sendo ameaçado. Resgataram um caso dele, mandaram Polícia Federal na cidade que o pai dele é gestor. Quer dizer, o negócio não é mais feito
nos bastidores é feita às claras. O sistema está dando um recado. Você vai pautar isso, vai desagradar a turma que tem a caneta na mão hoje. E isso, seguindo a linha de raciocínio do Tomé, que fez um bom resumo aí também dos últimos anos do Brasil, isso não é condizente com uma democracia. Que democracia é essa que foi salva por quem só pode andar de avião da FAB e não está entre o povo, como o próprio Jair Bolsonaro apontou em relação ao ministro Alexandre? O Bolsonaro mostrou ser uma grande liderança popular e política. De novo, olha o calibre dos políticos, dos governadores, dos estados que ele reuniu ali, os parlamentares, os mais votados. Olha, ali tem milhões e milhões de brasileiros representados por esses que foram eleitos. Então, não dá para manter uma narrativa de que o Alexandre de Moraes representa o povo e a democracia, junto com a Globo, que só tem audiência decadente, e que aquela multidão que a gente viu não era uma multidão, segundo a turma da arte da USP, que não é a turma nem de estatística da USP, e o Datafolha, que ninguém sério leva a sério. Aí a Globo, Jovem Pan, eles compram a narrativa, né? Tinha 45 mil pessoas. Quem acredita? O Boulos finge que acredita. O Reinaldo Azevedo diz que tinha menos gente na Paulista do que em Copacabana, porque essa gente vive da mentira hoje em dia. Você pode acreditar no Reinaldo Azevedo ou nos seus olhos. Tinha no mínimo ali, vamos jogar por baixo, 300, 400 mil pessoas. E mais importante do que isso, eu escrevi sobre isso para a Gazeta hoje, eu vou me alongar um pouquinho só na primeira fala, porque é importante. Na Gazeta do Povo, hoje, eu mencionei isso. Em ciências sociais, nós não temos laboratório que nem em ciências naturais. A gente não consegue controlar o ambiente, fazer o experimento duplo cego, controlando as variáveis que importam. Agora, o mais perto que a gente chega disso é quando um mesmo povo, numa mesma geografia, numa mesma cultura, é dividido ao meio. E aí você joga socialismo e capitalismo. As Alemanhas, as Coreias. Aí a gente consegue ver o experimento. A gente teve algo muito próximo no Brasil agora. O Boulos convocou uma manifestação da esquerda contra a anistia agora, no mesmo lugar. Quantas pessoas tinham? Então como é que a Globo vai dizer que não é uma pauta do povo brasileiro? Se o Bolsonaro, a favor da anistia, colocou centenas de milhares e o Boulos colocou 48 pessoas. Estou exagerando um pouquinho. Tinha umas 53. Então é óbvio que é uma pauta prioritária. Agora, mais importante, friso, é a união. É a união. E o Bolsonaro agora, ainda há pouco, na entrevista para o Oeste, falou sobre isso. Talvez até dando um recado para uma certa ala da base mais aguerrida e bajuladora do bolsonarismo. Ele deu um recado. A turma que vive de massacrar qualquer um que diverge um pouquinho. Acho que a gente tem o vídeo. Urgente! O ministro Alexandre de Moraes acabou de multar o Felipe Martins em R$20 mil e pior, ameaçou mandar o Felipe Martins novamente para prisão preventiva. Gente, isso aqui é breaking news, mas das piores. Acabou de sair na imprensa e eu parei tudo o que eu estava fazendo aqui na viagem para analisar mais esse absurdo do Alexandre de Moraes com vocês. E no final desse vídeo eu vou te contar o motivo absurdo, escondido, revoltante que está por trás dessa decisão de hoje do Moraes. Você não vai acreditar no tamanho da crueldade do ministro. Olha só o que acabou de sair aqui no portal Metrópolis. Olha aí, Moraes multa Felipe Martins em R$20 mil por post com advogado. Que post é esse, pessoal? Será que ele fez alguma atrocidade? O Felipe Martins cometeu algum crime? Vamos olhar? O ministro do STF, Moraes, aplicou uma multa de R$20 mil a Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, pela participação do Felipe Martins em uma publicação nas redes sociais do seu advogado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Aquele que disse na frente dos ministros que eles são uma vergonha. No vídeo publicado no Instagram, Martins e Coelho aparecem em frente ao Fórum de Ponta Grossa para o que o advogado chamou de mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal toda segunda-feira aqui no Fórum. A rotina faz parte de uma medida cautelar imposta por Moraes a Felipe Martins, que é um dos denunciados no caso do suposto golpe. Olha, eu fui atrás desse vídeo, porque eu não acreditei, falei, nossa, ele deve ter feito alguma coisa de muito errado para ele estar sendo multado em R$20 mil, R$20 mil e mais ameaçado de estar voltando para a prisão. Então assiste aqui comigo e presta atenção no seguinte.
esse vídeo, ele é de 14 de outubro de 2024. Entrei lá na timeline lá do Dr. Sebastião para procurar, achei que era alguma coisa dessa semana passada, e rolei até chegar 14 de outubro de 2024, ou seja, um vídeo de 6 meses atrás. Presta atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Olha aí. Olá pessoal, eu estou aqui em Ponta Grossa com o Felipe Martins. Vim acompanhar mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal, toda segunda-feira, aqui no Fórum de Ponta Grossa, para cumprir uma medida cautelar por um fato que todos sabem que Felipe Martins não praticou. Ele teve uma prisão decretada por um fato inexistente. E para desfazer essa prisão, o senhor ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Nós estamos com recurso desde o dia 12 de agosto e até agora não temos respostas. Então, a minha vinda aqui a Ponta Grossa é para mostrar, denunciar a nossa indignação com essa situação e vamos continuar com uma nova etapa dessas denúncias que ou hoje ainda ou amanhã eu vou fazer um novo vídeo. O Felipe não pode se manifestar em absolutamente nada, ele tem que ficar nessa posição. Não pode usar rede social, não pode sair de perto de casa, não pode trabalhar. É uma situação realmente absurda e revoltante. Ok, a gente acabou de assistir então ao vídeo e não tem absolutamente nenhuma, zerinho, nada de violação a qualquer das cautelares que o Alexandre de Moraes impôs ao Felipe Martins. O Felipe Martins, como vocês viram, tá calado no vídeo, ele tá censurado por Moraes. Ele não fala nada, ele não diz um ai, ele só respira e fica ali do lado do doutor Sebastião, que inclusive fala das proibições. Fala que ele não pode falar nada, nem usar redes sociais, nem trabalhar, ou seja, o advogado claramente mostrando que o seu cliente não está violando nada. Mas então, por que o Moraes multou o Felipe em 20 mil reais? Olha, você vai se surpreender, porque eu vou te falar a razão real disso no final do vídeo, mas leia aqui comigo agora para a gente avançar. Olha aqui, ó. Além de aplicar a multa a Martins, Moraes determinou que ele preste esclarecimentos sobre as razões do desrespeito. Dentro de 24 horas, sob pena de imediata conversão das medidas cautelares em prisão. Gente, em que mundo vive? Em que universo vive? Como que pode ser alguém tão não razoável? Falta tanto senso comum, tanta razoabilidade para alguém assim. Tá bom, Alexandre de Moraes, qual o desrespeito? Qual o desrespeito? Não tem desrespeito nenhum. Você multou o Felipe por aparecer um vídeo do advogado dele, nas redes sociais do advogado dele, em que não fala nada. O Felipe exibiu completa aderência legal às suas cautelares ilegais. Ele não usou rede social, nem deu entrevista para ninguém, ele não fez nada, absolutamente nada que possa ser considerado um desrespeito ou violação das cautelares. Eu já vou te falar a razão real pela qual o Moraes está fazendo isso. E se você está indignado como eu, com mais esse absurdo, curte o vídeo, coloca aqui o seu joinha para eu seguir fazendo vídeos aqui e para nossa indignação chegar mais longe, gente. Agora, olha isso aqui. Eu não me baseei só no que a imprensa disse. Porque a imprensa poderia estar errada, pode ser, vai que tem lá na decisão alguma coisa que eu não vi, que a imprensa não mencionou, e eu fui checar a decisão. Eu fui ver a decisão do Moraes para ver se o Felipe estava fazendo algo que descumprisse algum detalhe da decisão. E adivinhe, não descumpri nada, nadinha, nem uma vírgula, para você ver aí com seus próprios olhos. Olha aí, ó, o trecho que é pertinente da decisão é esse aqui, ó, que eu destaquei aqui para vocês. Não tem nenhuma vírgula descumprida. Olha aqui. Qual é a proibição? Proibição de utilização das redes sociais sob pena de multa diária de 20 mil reais por postagem. Felipe Martins não tem como proibir um jornalista de tirar uma foto dele, alguém de fazer um vídeo com ele aparecendo. Tem nada de errado nisso, nada de errado. Ele não pode ir lá usar a rede social, se comunicar pela rede social. É isso que está proibido claramente. Ele não pode usar uma rede social dele. O Felipe Martins fez uso das redes sociais? Não! Quem fez foi o advogado. Era o mesmo que o advogado segurar uma foto ali do Felipe Martins ali, ou colocar um boneco representando o Felipe Martins. É claro que não tem nada de errado nisso,
E a mesma coisa o Felipe ficar ali quieto do lado. O Felipe não se manifestou via as redes sociais e agora ele está sendo punido. Mas ele não pode ser punido por uma obrigação legal que não existia. Isso é absurdo. Está faltando bom senso, razoabilidade, bom senso, aquilo que todo cidadão, toda pessoa normal tem. Falta bom senso. Mas o que é mais absurdo no balaio de absurdos e ilegalidades morais? Vocês estão vendo como que esse ministro age? Ele simplesmente te pune por algo que você não estava proibido de fazer, algo que não é ilegal e que não é ilícito e que não constava na decisão dele que soltou Felipe. E ele te pune das duas formas mais cruéis que existem. A primeira no bolso, o que deve ser um tormento para o Felipe, que está sem trabalhar, não consegue nem vender os seus cursos, ele é professor, porque ele teria que vender online, ele não pode sair de casa. E ele está tendo custos altíssimos com advogados para se defender aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, onde o Felipe entrou com um processo na justiça americana para esclarecer aquela fraude que aconteceu no seu registro de imigração. Aquele registro fraudulento que o Moraes usou temporariamente para prender o Felipe por 6 meses, mesmo sem que o Felipe tivesse saído do país, como foi provado de várias formas, com passagem aérea interna aqui do Brasil, com pedidos de iFood dele aqui no Brasil, com georreferenciamento dos deslocamentos do celular dele aqui no Brasil e por aí vai. Aliás, a audiência desse caso nos Estados Unidos é daqui a 2 dias, é dia 9 de abril. Tem vídeo aqui no canal sobre essa audiência, eu vou deixar o link na tela para vocês aqui, na descrição aqui para vocês, vou deixar aqui também um quadradinho aqui do vídeo no finalzinho na tela para você assistir depois. Mas aí a segunda punição, das punições cruéis, é ameaçar o Felipe com prisão por algo que não é errado que ele tenha feito. E agora eu vou te dizer por que o Moraes está fazendo isso agora. Essa decisão é claramente um pretexto de Moraes para prender Felipe de novo, para ele não conseguir participar dessa videoconferência da audiência dele no dia 9, daqui a 2 dias com a Justiça Americana, e para lembrar ao Felipe Martins, antes da audiência, quem é que manda. Quem é que manda? É uma carteirada. Lembre que o vídeo é do ano passado. Lembre que a decisão só vem agora, 2 dias antes da audiência. Justamente quando o Felipe vai ter a chance de contar a sua história perante o juiz americano e tentar conseguir a verdade sobre o que aconteceu. Aí o Moraes arma essa arapuca para ter um pretexto ridículo, patético, para jogar Felipe Martins na prisão de novo, ou então para encher ele de medo de ser jogado na prisão de novo e promover nele uma autocensura quanto ele participar da videoconferência da audiência, quanto o que ele vai dizer nessa videoconferência. É claro que o Moraes colocou suas razões formais ali na decisão, de que seria um descumprimento da decisão anterior, mas de viu, não tem. É muito frágil. E é muita coincidência essa decisão tão frágil vir exatamente agora. Lembrem como que o Moraes tomava decisões segundo as mensagens vazadas do setor de combate à desinformação lá do TSE. Ele escolhia alvos e mandava achar algo, procura algo para mim. Será que não teve isso aqui? Procura algo sobre o Felipe Martins aí. Vai ter audiência dele? Olha, com base nas mensagens anteriores, é legítimo a gente levantar essa hipótese, esse questionamento. Será que isso aconteceu aqui também nesse caso? Sempre que a gente fala de motivação, a gente está no terreno da especulação. Eu não tenho como entrar lá dentro da mente e tirar uma foto que o cara está pensando. Mas a gente infere o que a pessoa está pensando a partir da realidade, a partir das circunstâncias. A gente constrói hipóteses e a gente está legitimado a fazer isso pela relevância do assunto em cima dos indícios ou evidências que a realidade nos dá. Mas o meu palpite é de que essa decisão tem tudo a ver com a audiência de depois da manhã e isso é muito revoltante. O meu palpite em cima das evidências, diga-se. Se você está tão revoltado quanto eu com isso, curta o vídeo com muita força para que ele se espalhe como fogo e o máximo de pessoas possível saiba desse novo descalabro de Alexandre de Moraes. Felipe, eu queria dizer para você que nós estamos com você, seguimos em oração por você. E agora, você que está aqui comigo, me diz qual é o seu palpite. Você também acha que essa decisão tão frágil, que não tem por base fundamentos firmes, ela também tem a ver com esse depoimento de depois da manhã? Conta aí para mim nos comentários. Quero saber a sua opinião e um grande abraço a todos. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.